Aula de Língua Portuguesa, professora Karine. A nossa aula de língua portuguesa é de leitura e interpretação de texto. O texto é o que acontece no mundo. A leitura é do gênero textual notícias e está no livro na página 144 e 145. As atividades de interpretação estão no livro na página 146 e 147. O que acontece no mundo é o tema da leitura do gênero textual notícias. Primeiramente, vamos observar as imagens das páginas 142 e 143. Todos abram o livro para acompanhar. Abriram? Então, nós temos aí na página 142 e 143 algumas imagens da nossa unidade 3. Diz assim, extra, extra. Vocês já ouviram falar essas palavras? Extra, extra? Essas palavras são uma referência a como os jornaleiros anunciavam as manchetes dos jornais na rua, os vendedores de jornais. Observem quantas imagens nós temos aqui, que tipo de equipamentos, o que vocês veem aqui. Agora, vamos observar essas perguntas que nós temos aqui no cantinho da página 143. Vamos refletir agora então sobre essas perguntas. Vamos lá. Diz assim: é importante estar bem informado? Por quê? Por que vocês acham que é importante estar bem informado? Que benefícios que nós temos com a informação? Como você fica sabendo do que acontece no mundo? Aí na casa de vocês, como é que vocês ficam sabendo das notícias? É pela internet, é pelo noticiário na televisão, é pelas revistas, pelos jornais, no celular, pelo WhatsApp? Como vocês se informam? Você acha que são noticiados mais acontecimentos bons ou ruins? Quando vocês observam, por exemplo, os noticiários na televisão, vocês acham que eles dão mais assim destaque para as notícias boas ou para as notícias ruins? E nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, que tipo de notícias que eles gostam de espalhar mais? São as notícias boas? São as notícias ruins? Que elementos dessa imagem estão relacionados com o universo da informação? Vamos observar aqui na página 142. Nós temos aqui uma imagem de um aparelho, parece um tablet, onde tem uma notícia. Invento de garoto de 15 anos revoluciona o combate ao câncer de pâncreas. Mais acima diz assim, muita iluminação, pouca visão, é uma manchete. Depois tem ali, seja você também catador. Aí é uma imagem que está sobreposta, né? Aí vocês têm alguns equipamentos, uma câmera de filmagem com um tripé. Vocês veem um microfone. Vocês veem imagens, recortes. Logo em cima, no topo da página, aparece um rolo de filme aberto. Mas aí vocês têm umas pecinhas de metal que tem uns números e umas letras invertidas ali. Essas pecinhas de metal, elas são os tipos. Elas eram usadas para organizar e para poder fazer impressão das notícias, tá? Manualmente. Pois é. Vocês acham que todos esses elementos aqui estão relacionados com as notícias? Vamos refletir aí. Vamos agora ver o que diz aqui. A notícia relatada no livro é construída em um formato com título, subtítulo e lead. Notícias de primeira página são chamadas de manchetes. O subtítulo é chamado de olho. O texto deve ser curto, mas com o máximo de informações sobre os fatos. Bom, aqui vocês têm algumas dicas, tá? Vocês têm algumas dicas de como nós temos que observar esse texto que nós vamos ler agora.
Então eu peço que todos vocês vão para a página 144 e 145. Aonde tem a nossa leitura 1, diz assim: você costuma ler notícias? E em quais veículos? Veículos é o meio de comunicação, não é? Você vê mais em jornais, revistas, pela internet. A notícia que você vai ler a seguir foi retirada do site de uma revista, ou seja, ela foi publicada originalmente na internet. Você já leu notícias sobre grandes desastres ambientais? Para que servem essas notícias? Por que é importante ter conhecimento a respeito disso? Bom, vamos pensar aqui. Da mesma maneira que a gente estuda em ciências, né, em geografia, a gente conhece as características do meio ambiente e a gente aprende, por exemplo, que nós precisamos preservar o ambiente, não fazer queimadas, essas coisas. Esse conhecimento ele serve para que nós tenhamos o quê? Uma consciência social a respeito do meio onde nós vivemos. Então, uma notícia sobre um desastre ambiental, ela serve para quê? Para instigar na gente uma consciência da nossa responsabilidade com o meio ambiente, não é mesmo? Vamos ver o que diz aqui nessa notícia então. Acompanhe aí no livro de vocês, junto com a professora. Lama tóxica atinge ponto de desova de tartarugas gigantes. Os rejeitos de minério do desastre ambiental em Mariana chegaram à reserva de Comboios, no Espírito Santo, único ponto fixo de desova dos animais no Brasil. Por Luísa Fernandes, editado por Camila Almeida, publicado em 26/11/2015. Os ambientalistas tentaram, mas infelizmente não conseguiram barrar a lama que chegava pelo Rio Doce. Os rejeitos de minério do desastre ambiental de Mariana, chegaram à reserva de Comboios, no Espírito Santo, único ponto fixo de desova de tartarugas gigantes no Brasil. Alguns filhotes conseguiram ser salvos e foram liberados em outros pontos do mar, mas ainda não dá para saber se eles serão ou não contaminados. Vou parar por aqui. Eu preciso que vocês observem agora a forma como esse texto iniciou. Esse texto aqui é sobre uma notícia muito lamentável que aconteceu em Mariana, onde houve um desastre ambiental e os rejeitos de minério contaminaram os rios e chegou até essa reserva, depois de passar pelo rio, lógico, quando o rio chegou e desagou no mar, essa contaminação com minério chegou até uma reserva ecológica da tartaruga marinha, né? Que está explicando aqui. Bom, o que acontece? Era um lugar especial, era um lugar onde acontecia a desova dessa tartaruga, certo? E ela acontece nesse local específico. Eu quero que vocês observem que essa parte que está em verde, ela é o título da notícia. Vocês veem aí no slide que a professora está passando para vocês, que diz que a notícia ela tem um formato onde ela apresenta um título, um subtítulo e uma lead. Vamos ver com a professora agora o que é cada uma dessas coisas. Essa parte que está em verde, lama tóxica atinge ponto de desova de tartarugas gigantes, isso é o título. Aí vocês veem que logo abaixo do título tem uma pequena explicação, diz assim: os rejeitos de minério do desastre ambiental em Mariana chegaram à reserva de Comboios, no Espírito Santo, único ponto fixo de desova dos animais no Brasil. Essa informação é o que a gente chama de subtítulo. Ela explica um pouco mais do que se trata o assunto. Aí vocês têm ali uma identificação, quem foi que fez o autor do texto, quem editou e quando foi publicado. Ok. E aí vocês têm um primeiro parágrafo, aonde nesse parágrafo ele é muito importante, porque ele dá uma ideia sobre a notícia,
ele diz aonde aconteceu e por que essa notícia ela é importante. Vamos ler novamente com a prof? Os ambientalistas tentaram, mas infelizmente não conseguiram barrar a lama que chegava pelo Rio Doce. Os rejeitos de minério do desastre ambiental em Mariana chegaram à reserva de Congonhas, no Espírito Santo, o único ponto fixo de desova de tartarugas gigantes no Brasil. Alguns filhotes conseguiram ser salvos e foram liberados em outros pontos do mar, mas ainda não dá para saber se eles serão ou não contaminados. Vamos parar. Esse parágrafo, ele se chama lead. Lead é o primeiro parágrafo de uma informação, de uma notícia, aonde nela é como se fosse praticamente um resumão de tudo que vai trazer a notícia. Os parágrafos a seguir, eles trazem mais informações, eles acrescentam detalhes, mas lendo o primeiro parágrafo, você já tem uma impressão do que se trata a notícia. Se essa notícia aqui fosse uma notícia de primeira página do jornal ou de uma revista, então esse título aqui nós chamaríamos ele de manchete. É aquela notícia que ela fica em destaque na primeira página de um jornal ou de uma revista, tá bom? O subtítulo é chamado de olho. Tá vendo esse subtítulo que a professora leu, que estava logo embaixo ali do título que está em verdinho? O nome que se dá para o subtítulo é olho, tá? O texto deve ser curto, mas com o máximo de informação sobre os fatos. Então, os textos geralmente de notícias, a ideia é que eles não sejam tão extensos, mas que eles carreguem o máximo de informações sobre os fatos relatados, tá bom? Bom, o que acontece? Vocês vão agora para a página, vocês vão continuar lendo todo o texto, a professora não vai ler aqui para não ficar cansativo para vocês. Vocês vão ler todos os detalhes, vão observar as imagens, vão observar aqui, ó, tem um destaque aqui para a página da revista Super Interessante. Super Interessante é uma revista que aborda muitos assuntos científicos, ela é bastante interessante. Eu gostaria até que vocês pesquisassem a respeito dela depois. Tem aqui a palavra reserva, o significado da palavra. Leiam tudo do livro, não deixem nem escapar nenhum pedacinho, tá bom? Na página 146 e 147, vocês terão as atividades de interpretação, tá? Por exemplo, na número 1 diz assim: copie este quadro no caderno e preencha-o com as principais informações da notícia. Por que está pedindo para fazer no caderno? Porque aqui o espaço da linha é muito pequenininho. Então, vocês vão pegar o caderninho de vocês de língua portuguesa, vão colocar margem bem bonito, como se fosse aqui na sala de aula, colocar o nome lá, atividade, vai botar o cabeçalho, Centro Educacional Gênesis, aula de língua portuguesa, fazer tudo conforme a gente faz na sala de aula. E aí vocês vão colocar lá, atividades número 1, e vocês vão copiar isso aqui. Vocês vão pesquisar no texto o que foi que aconteceu, que é o elemento da notícia, e aí vocês vão responder essa pergunta sendo o dado da notícia. Então, o que aconteceu? Então, vocês vão ler a informação e vão ver o que foi, qual foi o fato principal ali. Número 2, quem e o que são os envolvidos nesse fato? Tem várias pessoas que estão envolvidas nessa história, né? Tem os ambientalistas, né, que fala ali, que estavam tentando salvar as tartarugas, certo? Quando isso aconteceu? Vocês vão ler a notícia e vai dizer em que época que essa notícia aconteceu. Onde o fato aconteceu? Em que lugar? Em que cidade? Tá? Veja bem que tem um problema que aconteceu numa cidade e que as consequências do problema foi atingir um outro lugar. Então, vocês vão dizer o que foi, aonde é que essa situação aconteceu, tá? Pode citar os dois lugares. E aí, número 5 diz por que isso aconteceu. Então, a poluição, a contaminação da reserva onde ficavam as tartarugas gigantes no Brasil, ela aconteceu porque um desastre ecológico, né, gerou todo esse problema. E essa informação está no texto. A professora leu só um pedacinho, vocês precisam ler o restante.
Aí aqui vocês têm uma explicação sobre o que é notícia. Depois, número 2, em qual parágrafo da notícia está o lead? Eu, mais ou menos, se vocês prestaram atenção no que eu falei, né, e no slide, já tem um pouquinho dessa ideia aí. Se você tivesse lido apenas o título ou apenas o lead, você já entenderia o essencial sobre o fato noticiado? Explique. Número 4. A notícia que você leu tem um olho, subtítulo mais explicativo posterior à manchete. É possível dizer que esse olho explica melhor as informações que estão sintetizadas na manchete? De que forma que isso acontece? Você lê o texto, lê a explicação do que é notícia, que você vai conseguir responder isso, tá bom? Número 5. De acordo com a notícia, como funciona o processo de escolha do local para a desova das tartarugas gigantes? Escreva a resposta no seu caderno. Vocês notem que tem algumas coisas, algumas atividades que não tem espaço no livro para responder. Então, todas as vezes que isso acontecer, vocês vão pegar o caderno de vocês bem bonitinho, caprichando na letra, e vocês vão fazer as respostas no caderno, ok? Número 6, o que é a reserva de comboios? Com que intenção essa região do Espírito Santo foi preservada? Se essa informação, por acaso, não tiver no texto, vocês vão pesquisar na internet. Qual foi a tentativa de impedir que a lama chegasse ao litoral do Espírito Santo? Ela obteve sucesso? Releia número 8. Releia o primeiro parágrafo do texto e aponte o trecho em que é possível identificar uma opinião sobre o que aconteceu. Explique qual pode ser essa opinião. E número 9, que recurso de pontuação foi usado para reproduzir e isolar a fala do biólogo na notícia? Vocês vão prestar atenção nisso e vocês vão observar no texto qual a pontuação que foi utilizada e vocês vão escrever aqui, tá bom? Boa atividade para todos. Vocês vão fazer essa atividade que é sobre a interpretação do texto. Depois de fazer as atividades de interpretação no livro, no caderno vocês vão fazer uma pequena pesquisa onde vocês vão colar um recorte de jornal ou de revista sobre uma notícia da atualidade. E depois no grupo, vocês vão contar qual foi o assunto da notícia que vocês pesquisaram. Lembra que a tia falou que nós faríamos algumas coisinhas diferentes? Então, de vez em quando a tia vai pedir uma pesquisinha dessas para vocês, tá bom? Façam tudo direitinho. Um bom trabalho!